eu preciso te contar uma coisa no final desse vídeo, fica aí. Hoje o nosso convidado é o professor Vinícius Ruiz. Ele é bacharel em Relações Internacionais, mestre e doutor em Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Unesp, professor visitante do Bacharel em Ciências Econômicas da UFABC e vice-coordenador da Especialização em Educação e Direitos Humanos da UFABC também. Tem experiência na área de Economia Política Internacional e Relações Econômicas Internacionais, com ênfase em integração regional. Bem-vindo ao SAP, professor! Oi, Gisele, tudo bom? Tudo Olá, bem, e você? tudo certo? Tudo Que tranquilo. bom. Prazer estar aqui com vocês. E O você? prazer é todo nosso. Obrigada por aceitar o Bom, nosso convite. E a nossa primeira pergunta é a nossa clássica pergunta, que é a tecla SAP para o seu currículo. O que significa todas essas coisas que você é? O que é integração regional? vamos lá. Integração regional. Processos de integração regional são processos que acontecem entre estados, entre países, né? Normalmente para acordos comerciais entre eles. Porque os países se relacionam, não é? E cada vez mais a interdependência entre os países, as relações entre eles, são cada vez mais velozes e acontecem numa intensidade cada vez maior. Se pegarmos os últimos séculos, né, a velocidade, o fluxo de produtos, de pessoas, né, de informação, sobretudo com a internet. Então, pós Segunda Guerra Mundial, né, um processo que todo mundo conhece é o da União Europeia. Nasce no pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, só para situar. Mas começa com uma comunidade econômica de carvão e de aço. Olha só, era para que alguns países, né, Bélgica, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, esses países começam e a partir daí entram outros países, Europa dos 7, Europa dos 11. Hoje é um processo de integração regional que contempla não só a questão comercial. Por exemplo, o NAFTA, que agora foi substituído, né, no governo Trump foi substituído, mas continua sendo um, né, novo NAFTA, como se diz. Mas o NAFTA é um acordo de livre comércio dos Estados Unidos com o México e Canadá. Mas aí é pensando em produtos, serviços. Não há livre circulação de pessoas, né, documentos, não há. A União Europeia existe dos países que fazem parte, então isso é um processo de integração regional. Esses países, como na União Europeia, o nível é muito mais avançado de integração, vamos dizer. Por quê? Esses países, a livre circulação de pessoas, a moeda comum. Né? Um outro processo de integração regional, mais próximo da gente, e normalmente acontece, né, em regiões, está no nome, integração regional. Mercosul, Mercado Comum do Sul. O Mercosul, que contempla não só, né, tem como países membros os países do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, mas também, né, a Venezuela. A Venezuela adentrou o Mercosul num processo bastante complicado, mas isso não é o caso agora. Né? É também um processo de integração regional. Entendi. E isso tem tudo a ver com relações internacionais, né? Porque o que vem na minha cabeça quando vejo essa expressão, assim, relações internacionais, é tipo as relações que presidentes ou chefes de Estado têm entre eles, assim, basicamente. Olha só, aí você está falando da diplomacia. Sim. A diplomacia existe, né, desde antes do Estado moderno se formar. A gente tem um marco como o Estado moderno se formou, a Paz de Westfália, de 1648, século XVII. Né? Pós-Guerra dos 30 Anos,
fronteiras começam a ser melhores definidas na Europa. Né? Então é o marco do Estado moderno, mas a diplomacia é anterior. A diplomacia está lá, né, em séculos anteriores entre os povos. Mas isso é uma parte das relações internacionais. Relações internacionais a gente tem que dividir. Né? Tem o campo de estudo relações internacionais e as relações é o campo de estudo que vai estudar o quê? As relações que se estabelecem entre as fronteiras dos estados. E aí podem ser relações econômicas, a política internacional, há várias frentes, né? Mas o campo de estudo, o curso de relações internacionais, ele tem 4 pilares, que são ciência política, a história, a economia e o direito. O direito internacional também é muito importante. Né? É algo que também traz. Então a integração regional está dentro, né, do que compõe aí os estudos das relações internacionais, porque dependendo do nível da integração regional, ela vai para além das relações econômicas entre países. E todo acordo, seja ele econômico ou não, ele também é político. Né? Todo tratado, ele é político. Aí tem o estudo das organizações internacionais. Então o campo de relações internacionais é um campo amplo para estudo, para pesquisa, para trabalho, é bastante amplo. Ai, que interessante, né? Adorei. Como tudo isso se encaixa com a economia, né? Tipo, porque no fim não tem jeito, né? O mundo que a gente vive agora depende muito, assim, de um país para o outro. A interdependência econômica, o termo que a gente utiliza bastante nas relações internacionais, e o fluxo, não é, cresceu, não é, nos últimos 2 séculos, principalmente, mas né, século XX e nesse século, o fluxo de bens e serviços, né, porque não se exporta só produtos, né, se exporta serviços. O que são serviços? Né? Frete, seguro, mão de obra especializada, né, para além dos produtos palpáveis, né, celulares, máquinas, para além disso, né, há serviços, informação, né, segurança da informação, tudo isso é... Então, a interdependência econômica cresceu demais. Né? Sim. E professor, como é que estuda isso? Porque, assim, numa ciência mais física, você vai lá, você solta a bolinha, você vê ela caindo. Você tá vendo ali. Mas essa coisa mais ciências sociais, assim, como é que estuda? Olha só, você tem metodologias para se entender política internacional. Você tem metodologia, métodos para se entender diplomacia, padrões, a história, por isso que faz parte do estudo das relações internacionais também, a história. Né? Fatos históricos, documentos, são fontes de pesquisa. Né? Então, um documento é muito importante nas relações internacionais. A Carta da ONU é um tratado assinado hoje pela grande maioria dos países do mundo, né? Quase todos os países do mundo. Lá em 1945, quando ela foi assinada, já era a maioria dos países do mundo. A maioria dos países do mundo já havia assinado, mas outros adentraram. Aquilo foi um tratado, aquilo é um documento histórico, é fonte de pesquisa. E tudo que vem ali. Mas você trouxe bem, é diferente de você estudar como se faz funcionar o celular. É diferente de estudar como a planta cresce ou por que uma vacina é eficaz ou não. Mas, né, não se pode pensar que em ciências humanas se pode dizer o que quer. Né? Eu acho que tal presidente é fascista em tal país. Não, mas espera aí, você acha baseado em quê? Há evidências? Não há? Né? Acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou falar algo até delicado aqui, por exemplo. Tal presidente é genocida.
Não sei, existe o direito também. Será que é? Será que a gente tem que tomar cuidado para não vulgarizar termos, né? Uhum. Porque não há, às vezes, nem consenso entre os juristas. Agora, outros são, né? Por exemplo, o presidente da antiga Iugoslávia, nos anos 90, ele foi condenado por crimes de guerra, foi condenado por genocídio, um tribunal penal internacional. O presidente do Brasil pode ser julgado? Pode. Por genocídio? Pode. Mas não é tão simples assim, né? O atual presidente. Né, eu não tenho segurança em dizer, né? Mas há predicados. Ele representa muitos predicados, mas enfim. Assim, só para dar uma. Estou tentando exemplificar, né? Sim. Mas, por exemplo, a pesquisa que eu desenvolvi, né? Eu estudei uma comparação entre Mercosul e NAFTA. Qual que era a ideia? Entender, né, de que forma o NAFTA e o Mercosul foram relevantes para o Brasil e o México se tornarem mais proeminentes, né, para que a política externa desses países, né, e de que forma, né, esses processos de integração regional contribuíram para que o país celebrasse outros acordos, então se inserisse na economia internacional. Aí então é muita leitura, né, é diferente. Né, eu tenho que trazer várias leituras, outras pesquisas de outras pessoas que já estudaram o tema para entender. Né? Então a economia tem também, né? E traz por meio disso a metodologia. E a metodologia quantitativa, qualitativa. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de pesquisa? Então, a metodologia quantitativa, né, ela vai depurar dados. Né? Eu posso fazer uma pesquisa quantitativa, né, a partir, né, para ficar mais fácil. IBGE, censo. Uhum. Mas eu posso também pegar aqueles dados e analisar. Eu vou estar fazendo uma pesquisa qualitativa. Se eu só tabular os dados, né? E aí, né, eu não vou nem entrar no que é mais avançado na pesquisa quantitativa. Mas você pode pegar lá opinião pública sobre o Mercosul dos brasileiros. E elaborar várias questões e tabular e trazer uma pesquisa quantitativa. X% acha isso, X acha aquilo. Agora, eu quero entender por que X% acha isso. Eu quero entender por que em determinada região eu já estou partindo para uma pesquisa quant e qualitativa. A pesquisa pode ser quantitativa e qualitativa. Tem uma coisa não exclui a outra. Agora, é mais comum existirem pesquisas ou somente quantitativa ou somente qualitativa. Que nem as pesquisas que eu desenvolvi. São pesquisas, né, de análise histórico-descritiva, a partir de fatos históricos, para entender um período, ou entender até o período atual, contribuir para se entender o nascimento do Mercosul, pós-Mercosul, em determinado período. Mas é uma pesquisa qualitativa. Eu não pego números e vou depurar esses números por meio da estatística, a estatística avançada. Mas é possível fazer pesquisa quantitativa em ciências humanas também. É mais comum nas ciências exatas, né? Mas é super comum. E cada vez cresce mais no país pesquisas quantitativas em ciência política, até em relações internacionais. Mas a maioria das pesquisas em ciências humanas são qualitativas, né? Mas cresce, e está crescendo o número de pesquisas qual e quanti. Pega os números, né? Faz lá uma análise por meio de uma estatística, e a partir daí, análise qualitativa. Não é tão simples fazer. Né? Quanti e quali. Imagino. É mais fácil fazer ou a pesquisa quanti ou quali, mas é um campo em crescimento, né?
É um campo de estudo, a própria metodologia da pesquisa científica também é um campo. Era isso que eu ia falar. A gente está falando bastante sobre ciência aqui e, bom, essa última pergunta, né, sobre a diferença entre esses dois tipos de pesquisa e de metodologia, é uma coisa que está dentro disso, né? Porque a gente não pode simplesmente, que nem você falou, tirar do nada. Assim, eu acho que, então pronto. Claro, não, eu acho que esse remédio é eficaz contra a Covid. Tá, vamos lá, mas de onde você tirou isso? Não há evidências de que um vírus semelhante, esse remédio funciona. Mas mesmo assim, ainda não comprovei. Ah, tá bom, vamos fazer o teste. Aí é uma metodologia científica. Né? Eu tô dando esse exemplo, que é o que a gente vem, né, e Tá vendo viveu, bastante, né? né, segue, né, a pandemia segue aí, mas a gente viveu isso ano passado de forma dramática. A última pandemia aconteceu há mais de 100 anos. É algo que vai marcar a nossa geração, né? Já marcou nossas gerações e nossas vidas, né? E, né, negacionistas, né, são contrários à ciência por quê? Porque muitas vezes eles têm interesses políticos, interesses pessoais, né, ou simplesmente, né, não querem aceitar. Olha, a verdade é que não existe tratamento precoce, né? Quem quiser ver aí vários médicos sérios, né? Porque tirando os médicos curandeiros, né? O Brasil criou aí, vem criando médicos curandeiros e por aí vai. Mas tirando e os médicos sérios desse país, né? Conversei com alguns amigos que são médicos, disseram, olha, não tem. Falei, mas e tomar ivermectina? Ele falou assim, olha, você pode tomar, né? Mas não vai fazer, contra a Covid não vai resolver nada. É para verme, para outro tipo de doença. Você pode até tomar. Agora, a cloroquina, um amigo estava alertando, médico, né? E eu sei que ele é sério, formação na USP, pós-graduação na USP. Ele não é infectologista, mas, né, ele estava dizendo, olha, hidroxicloroquina, cara, não pode sair tomando assim não. Né? Se tiver algum problema do coração, alguma coisa, pode. Não se pode sair tomando assim e achar que. Enfim, são só exemplos de que. Olha, então. Não, tem que fazer estudo. Eu gostaria que a hidroxicloroquina fosse a cura. Eu adoraria. Seria fácil, né? Porque é um remédio barato, é um remédio fácil, tem bastante insumo. Pô, a gente tinha acabado com a pandemia. A pandemia tinha acabado. Né? Mas entre o que eu gosto, o que eu quero e o que é a ciência e, né, verdades a partir de evidências, existe uma distância. Pode ser que eu faça uma análise, né, que eu queira comprovar uma hipótese. Tem uma hipótese de que, né, na ciência política, que de tal candidato ganhou por causa disso, disso e disso. Bom, vou pesquisar. Pode ser que a minha hipótese esteja furada. Mas pode ser que minha hipótese seja comprovada. Né? Pode ser que, né, a vacina saia, pode ser que não. Ainda bem, né? A vacina está se mostrando aí eficaz, salvando milhões, né? No mundo, quiçá bilhões, numa pandemia. A vacina está sendo aí fundamental. Por quê? Ciência. É o avanço da ciência. E o avanço, né, ele, né, o conhecimento científico, ele é cumulativo. Isso aqui, criança. Ele é cumulativo, né? O argumento de muitos negacionistas, né? Mas demoraram 50 anos para vacina, para descobrirem a vacina de tal doença, da rubéola, eu estava falando, meu amigo. E que tem?
Que bom que já estudaram e hoje é mais fácil para doenças novas que surgem, como Verdade. Covid. Engraçado, você falou da cloroquina. Eu lembrei de uma coisa interessante que eu fiz uma disciplina na UFABC que era de parasitologia recentemente. E aí, assim, não tinha me dado conta de que, tipo, eu já tinha ouvido falar que a cloroquina não funciona pra Covid. Mas eu não tinha parado pra pensar pra que ela funciona. E é um remédio pra malária. E assim, tipo, aqui a gente tem vacina e tal, mas assim, tem lugares do mundo que não tem. E que as pessoas morrem disso. E a gente tá tomando aqui de graça, assim, tipo, pra uma coisa que não tem nada a ver. Eu fiquei, caramba, né? Caramba. Então, há investigações, aí eu vou mais além. Você falou, me fez lembrar de algo que no ano passado estava discutindo com outros colegas a respeito dessa questão. O exército produziu um monte e está sendo investigado porque você pode partir do pressuposto que ingenuamente se acreditou que poderia salvar, o governo mandou produzir um monte. Só que a investigação está relacionada a quem vende, quem está ganhando dinheiro com isso. E aí são laboratórios que estão ganhando dinheiro, e muito dinheiro com venda de vermectina, com venda de hidroxicloroquina. Então, isso está sendo investigado. Tem investigações aí acontecendo, né? Presumo que, né, não foi ingenuamente que mandaram produzir porque acreditavam que ia salvar milhões de pessoas, não. Eu acho que foi simplesmente por interesses políticos e econômicos. É triste, né? Mas, professor, depois de tudo isso que a gente falou, qual que é, assim, em suma, a importância das ciências humanas? Nossa, essa pergunta dá para a gente fazer uma tese. Olha, as ciências humanas, assim como outras ciências, são fundamentais, né, para se esclarecer, muitas vezes, um senso comum, um conhecimento que até então se acreditava, né, até então se acreditava que determinada planta, né, seria boa para curar determinada doença. Aí foram pesquisar e a ciência trouxe que, olha, para além daquela doença, porque o senso comum é um tipo de conhecimento também. Né? Mas às vezes o senso comum, e sobretudo nas ciências humanas, pode te levar a inverdades, pode te levar, né, a crer, né, em coisas que não existem, a você ser facilmente enganado. Olha, mas porque sempre foi assim, então sempre será. Não. Né? A ciência vem para dizer, olha, não. A história, né, o tipo de ciência, conhecimento histórico vem dizer, aconteceu isso, 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 aconteceu o Holocausto. Aprendemos com ele. Cientistas foram lá e explicaram as raízes do fascismo, do nazismo. Isso é fundamental para que as pessoas entendam o que foi, por que foi, e para se evitar que aconteça de novo, por exemplo. Essa é uma das... um dos pilares, um dos fatores fundamentais aí das ciências humanas. As ciências humanas é fundamental para explicar comportamentos. Por que, que as pessoas se comportam de tal maneira? Por que existe o fanatismo religioso? Por que não existe? Pode-se evitar. Né? E a partir do momento que as pessoas, por exemplo, um tipo de fanatismo, né? A paixão é algo que muitas vezes vem de uma tradição, vem de um senso comum. E o conhecimento científico pode, né, libertar a pessoa daquilo. Enfim, são só... Porque a sua questão é bastante ampla, bastante relevante, né, e bastante ampla. Então, são só algumas das
questões fundamentais que as ciências humanas se ocupam, né? Entender a história. A sociologia está preocupada em como a sociedade se organiza, por que em determinada região se organiza de um jeito, por que tribos se organizam daquela maneira, quais são as relações que se estabelecem. E isso é fundamental entender. A ciência política. A ciência política vai explicar os processos, por que determinado presidente ganhou ou não, por que existem tantos partidos ou não, por que a democracia é um regime e a autocracia é um outro tipo de regime, e por aí vai. Então, aqui são só são linhas gerais para se entender a relevância das ciências humanas. A gente também falou bastante sobre isso numa live, na nossa última live do canal, que eu vou deixar aqui nos cards, que se você não viu, você precisa ver. Foi com a senhorita Bira, foi incrível, a gente falou sobre bastante coisa, e assim, tá muito bom, tá muito bom. Ficou muito bom, gostei muito de ter feito aquela live. E a gente também fala bastante sobre isso, sobre ciências humanas, ele é da tá cursando políticas públicas. Então, assim, tem tudo a ver com o assunto e foi ótimo. Legal. É. Inclusive, falando sobre live, eu disse que eu tinha uma coisa para contar nesse vídeo, que eu vou contar. Geralmente a gente faz as lives na última sexta-feira do mês. Mas, como a próxima sexta-feira já é a última sexta-feira do mês, tá passando inclusive muito rápido, vai ser um pouco diferente dessa vez. Isso por quê? Porque a UFABC, na próxima semana, vai rolar o UFABC para todos. É aquele evento que a gente abre as portas da universidade para que qualquer pessoa, qualquer pessoa, possa visitar e entender o que acontece lá dentro, visitar a sala de aula, visitar laboratório. As pessoas se organizam para apresentar os seus trabalhos. E assim é incrível, mas como a gente não pode fazer isso presencialmente ainda, vai ser online. Ano passado também foi online, esse ano também vai ser. Quem sabe ano que vem a gente não faz presencial. Mas, então, se você quer conhecer a UFABC, você precisa ir lá no Instagram e seguir o @UFABC para todos. UFABC para todos. Que tá lá com a programação e os eventos que vai ter, vai ser semana que vem. Então, na sexta-feira da semana que vem, a gente vai fazer uma live inspirados no UFABC para todos, que a gente vai chamar uma pessoa de cada pró-reitoria da graduação, né? Que está mais envolvidos com os alunos da graduação, para explicar o que cada uma faz, quais são as possibilidades da universidade pública, gratuita e de qualidade. O que você precisa saber sobre a UFABC, o que você precisa ver que acontece lá e como ela está funcionando, principalmente nesse período de pandemia. Então, vai ser dia 1º de outubro. Não esquece de convidar aquele seu amigo ingressante que tá chegando agora, não tá entendendo nada, meu Deus do céu, como é bloco A, é bloco beta, o que tá acontecendo? Então, você vai chamar aquele seu amigo, não esquece, vai ficar disponível aqui embaixo. Então, se inscreve aqui no canal para você receber quando a gente for publicar, tá bom? Esse é o recado, professor. A gente agradece muito a sua presença aqui. Incrível. Adoro. Eu que agradeço, não, fico feliz de contribuir, podem contar comigo. Próximos e o evento, legal, muito bem lembrado, muito importante. E as pessoas precisam entender que a universidade pública é fundamental nesse país. Sempre foi e continuará sendo. Sim, as maiores pesquisas vêm de lá. E infelizmente a gente vem sofrendo com muitos cortes de orçamento, o que acaba com a gente. Porque temos um governo que ataca a educação, não só na esfera superior, né, do ensino superior. Mas enfim. Muito obrigada, professor, por você aqui e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.